Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Louvado seja Deus pela sua palavra. Hoje eu quero conversar com você sobre santidade, o desafio da santidade na vida cristã. E essa história que nós lemos pode nos ajudar. Não só porque José foi um santo homem de Deus, usado por Deus, abençoado por Deus, com uma vida que nos inspira até hoje, mas também porque José foi tudo isso num contexto muito difícil. José não viveu em santidade protegido por uma estrutura eclesiástica ou religiosa. José viveu em santidade com a sua vida em risco, sendo traído pelas pessoas que deveriam amá-lo e a quem ele amava, sendo envolvido em ciladas e armadilhas e finalmente indo parar numa cadeia na terra do Egito. José não viveu em santidade
porque tudo lhe sorria. José viveu em santidade, mesmo quando tudo ia mal. Mas também nós aprendemos alguns conceitos de santidade na vida de José, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite a partir desse texto. Porque nesse texto eu consigo enxergar 3 conceitos que são próprios da vida de santidade. E que todos nós que queremos andar em santidade devemos compreender e também abrigar no nosso coração. E o primeiro conceito de santidade que eu quero trabalhar com você nessa noite é o conceito da distinção. Por favor, repita comigo, distinção. Diga, distinção. É muito importante que você entenda isso. Que a palavra que nós traduzimos hoje por santidade na Bíblia tem a sua raiz ligada ao termo separação, ou separado, ou aquilo que é designado para um respectivo fim, uma determinada finalidade, um objetivo específico. O santo é o separado. Andar em santidade é andar em distinção de vida. E eu vou usar um exemplo para explicar isso melhor para você. Imagine que a senhora que está aqui hoje, que vai fazer uma torta de maracujá. Se for fazer, por favor, faça com chocolate. E se fizer, por favor, mande para mim, porque eu gosto bastante. A senhora tem uma receita lá na sua casa, num livro, abre a receita e descobre pelo livro de receitas que são necessários 4 maracujás. A senhora tem uma cesta na cozinha com 20, 30 maracujás, que a senhora comprou quando foi a uma quitanda. Os maracujás são todos iguais, mas para a receita a senhora precisa de 4 apenas. Então a senhora vai até a cesta e saca da cesta 4 maracujás e os separa para a sua receita. Este gesto simples está na base do conceito de santidade. Deus separa para si aqueles que vão lhe servir para um determinado fim, para um objetivo específico. Os maracujás são iguais, mas aqueles 4 agora separados servirão a uma receita deliciosa. Eles têm um propósito a partir de agora e devem servir a esse propósito. Claro que a minha ilustração difere do que Deus faz conosco, porque a senhora que vai fazer uma torta de maracujá precisa que os maracujás sejam bons. Mas Deus, quando vai fazer a sua obra, não precisa que nós sejamos bons. Ele usa quem Ele quer. De modo que, mesmo que Ele escolha nós, pessoas tão complicadas e cheias de defeitos, Ele ainda consegue fazer conosco uma receita maravilhosa. Eu e você precisamos de qualidade nos ingredientes para fazer o que temos que fazer. Deus não precisa. Deus supera a falta de qualidade dos ingredientes e ainda assim faz algo maravilhoso. É o Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que nada são para reduzir a nada as que pensam que são alguma coisa. De modo que santidade na Bíblia não é um alvo a ser atingido, não é uma categoria para além da vida comum, não é um certificado de honra ao mérito para pessoas que conseguiram se tornar especiais. Na Bíblia, santidade tem a ver com aquela obra que Deus já começou na sua vida e na minha. De modo que, ainda que queiramos, não somos mais os mesmos, desde aquele dia em que Deus nos chamou para si. José não era um menino especial. Por mais que nós até gostemos de fantasiar que José era um menino acima de todos os outros. Esses tempos atrás, alguém me abordou no final de uma mensagem sobre José e disse: pastor, o senhor já percebeu que José não pecou? Por que é que você está me dizendo isso? Porque a Bíblia não conta nenhum pecado de José. Eu disse: bom, primeiro, ainda que a Bíblia não contasse nenhum pecado de José, isso não significaria que José não pecou. José era uma pessoa comum. O único que pisou esse chão e não pecou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim. Mas os demais todos pecaram. Todos, sem exceção. Mas tem um outro problema. A Bíblia não descreve um pecado de José, mas sinaliza, aponta para uma crise de fé na vida dele. Num momento muito interessante. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi parar no Egito, onde foi vendido como escravo
e foi trabalhar na casa do Potifar. Na casa do Potifar, ele entra numa confusão lá que foi armada pela mulher do Potifar e vai parar na cadeia. Até aí, José continua no caminho que Deus lhe havia proposto, e a Bíblia diz o tempo todo o Senhor era com José, e José continua sendo aquele menino que ele sempre foi. Quando na cadeia se descobre que ele é capaz de interpretar sonhos, essa notícia chega até o faraó e o faraó manda chamá-lo porque teve um sonho que ninguém interpretava. Quando José interpreta o sonho, o faraó lhe coloca como segundo governante de toda a terra do Egito. Aí começa a crise de José. Por quê? Porque ele recebe um nome egípcio, Zafenat Paneia, que significa aquele que conhece o futuro e que salva a humanidade. Veja um nome bonito, né? Melhor que Marcelo, sem dúvida nenhuma. E que outros aqui também, inclusive dos que riram, cujos nomes não são lá essas coisas. Zafenat Paneia, nome egípcio. O faraó deu para José roupas egípcias. Pintou José com pinturas egípcias. Deu para José uma carruagem egípcia com cavalos. Deu para José uma casa no Egito, uma casa grande, de onde ele governava a terra do Egito. Deu para José uma esposa, filha do sacerdote Dion, que era Heliópolis, centro da religião egípcia. E José começou a viver como um egípcio. Interessante que às vezes quando a pessoa está passando por lutas, ela mantém as suas convicções sólidas, mas quando tudo fica bem, ela baixa a guarda e cede a algumas tentações. E foi quando o José entrou na principal crise de sua vida. Por quê? Porque passa o tempo, a Bíblia não dá muitos detalhes. Mas para bom entendedor, uma palavra basta. Não meia, porque não tem meia, é uma. Nasce o primeiro filho de José e ele põe um nome do menino. Você lembra o nome que ele põe no primeiro filho? Manassés, que é um nome egípcio, que faz referência à divindade egípcia. E que significa literalmente o seguinte: o Deus dos egípcios me fez esquecer a casa do meu pai. O Deus dos egípcios me fez esquecer o meu passado. O Deus dos egípcios me fez esquecer quem eu era. O Deus dos egípcios me fez uma outra pessoa. Entendeu agora? A crise de fé em que José estava mergulhado. A Bíblia não dá detalhes ainda, mas a gente descobre que José saiu da crise. Porque passa o tempo e ele tem um segundo filho. E para esse segundo filho ele dá o nome de Efraim, que é um nome hebraico, que faz menção ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que significa quase literalmente o seguinte: o Deus dos meus antepassados me fez prosperar em terra estranha. José está voltando para casa. José está voltando a ser quem era. José está reconhecendo que tudo que ele viveu não foi uma divindade egípcia que deu para ele, mas foi o Deus de seus pais que o abençoou, mesmo ele estando em terra estranha. Mas aí você olha e vê que José não era uma pessoa com todas as forças do mundo disponíveis para ele. José não era acima de toda a prova. Era uma pessoa comum. A Bíblia diz isso sobre tantos homens de Deus. Diz isso de Elias, por exemplo, um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia também não conta de coisas erradas que Elias fez, mas fala de sua crise de fé, de sua depressão, de seu confinamento na caverna e de como ele pediu a morte. Porque são pessoas comuns que Deus chama para fazerem a sua obra. Elas não têm nada de especial. O Deus especial que está no controle de todas as coisas é que faz a obra através de quem ele chamou. Veja Abraão, por exemplo. Quando o profeta Isaías diz assim: vejam a pedra de onde fostes cortados. Estava fazendo uma referência a Abraão, que não era nada especial quando Deus o chamou. Pelo contrário, quando alguém me pergunta por que Deus escolheu Abraão, eu costumo responder: porque Abraão, naquele momento da história, era o que menos podia ajudar. Engana-se quem pensa que o chamado de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis. Começa no capítulo 11. Quando se diz que o pai de Abraão teve filhos, esses filhos casaram e tiveram filhos, menos Abraão, que tinha 75 anos, não tinha filhos porque Sara era estéril. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem mais que 10 irmãos? Tem mais que 10 irmãos, Ademir? Quantos? 12. Alguém tem mais que 12? Lá no fundo. Tem quantos irmãos? 13. Alguém tem mais que 13? Qual é o nome da sua mamãe? Como? Anaíde. Então vamos lá. Deus tinha um objetivo: começar um povo. Se eu sou Deus, começo com Dona Anaíde. Meio caminho está andado, gente. Não é?
Já é um povo ali. Já é um povo. Aí Deus olha e fala assim, tem um sujeito que dentre todos os que moram na terra nesse momento, é o que menos pode me ajudar nesse projeto. Quem? Um sujeito chamado Abrão. Tem 75 anos. O autor de Hebreus diz que ele já estava amortecido. Ou seja, Sara sublimou. E não tinha condições de ter filhos. Esse tipo de gente, Deus chama e Deus quer usar. Porque assim a glória não é do homem, a glória é de Deus. Então deixa eu dizer algo para você. Você não será santo quando finalmente você já é santificado em Cristo Jesus, que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz, separou você para a obra do Pai na sua vida. Você é sal da terra, você é luz do mundo, e Deus há de fazer coisas extraordinárias na sua vida e através dela. Ocorre que na santidade da fé cristã não há lugar para a vaidade espiritual. Porque essa é a principal diferença entre a santidade da fé cristã e a santidade da religião em geral. Na santidade da religião, a gente gosta de pensar que as pessoas são melhores umas que as outras. E que o santo é o perfeito. A própria cristandade se equivocou nesse sentido. Porque qual é o erro histórico da cristandade? Começar a associar a ideia de santidade com a ideia de uma categoria superior. Então, santo é o declarado santo ao final de uma vida que possa ser testificada como santa. Então, agora ele faz parte de um outro panteão que é diferente daquele em que vivem os mortais. Não é o que a Bíblia ensina, porque aí você vê o apóstolo Paulo chamando de santos os membros da igreja em Corinto. Para quem ele fala um monte de coisa tão dura. Um povo que vivia numa bagunça tão grande e que tinha gente fazendo coisa tão esquisita e ainda assim santos em Jesus. Primeira coisa que você precisa saber é que você já ingressou no caminho da santidade e não tem volta mais. Você já foi separado por Deus para esta obra. Você não é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas aprove a Deus nos escolher. Me lembrei daquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano que entraram na sinagoga para orar. O fariseu é o representante da santidade da religião. Primeira coisa que ele diz para Deus: Senhor, eu te dou graças porque não sou como os demais homens e nem como este publicano. Vaidade espiritual. Ricardo Gondim, no livro Artesãos de uma Nova História, escreveu que o pior tipo de vaidade é a espiritual. Pior do que todos os outros tipos. Te dou graças porque não sou como os demais homens, nem como este publicano. Quem foi que disse que não? Ele orava dizendo, faço tudo certo e não faço nada errado. O Senhor Jesus disse, orou de si para si mesmo e saiu de lá sem justificação. Mas o publicano que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador, saiu de lá justificado. Porque a santidade da fé cristã não é um carimbo de honra ao mérito, mas é uma convicção de que não pertencemos mais a nós mesmos. E ainda que sejamos pecadores, Deus nos chamou para si e quer fazer uma obra na nossa vida. Não importa quão feia seja a sua história. Não importa como foi o seu dia hoje. Não importa se você entrou nesse templo hoje se sentindo a pior pessoa do mundo. Deus separou a sua vida para Ele, aleluia, e Ele quer fazer uma obra na sua vida e através dela. Quem diz amém para essa palavra? Segundo conceito da santidade é o conceito de compromisso. Diga compromisso. Porque a distinção canaliza a vida para o compromisso. Afinal de contas, uma vez que eu entendi que Deus me separou para si, eu quero viver para Ele. E aí não dá para viver sem compromisso. Uma vida separada para Deus sem compromisso é insanidade espiritual. Foi o psicanalista Donald Winnicott, no livro Natureza Humana, que escreveu que o compromisso não é uma característica dos insanos. De modo que, adoecidos na nossa alma, nós não assumimos compromisso. Mas curados e renovados e abençoados na presença de Deus, o caminho em que Ele mesmo nos conduz é o caminho do compromisso.
Compromisso com Ele, compromisso com a sua palavra. Agora, tem um detalhe aí. Não é compromisso com a cartilha religiosa, que era o que os fariseus e escribas faziam e queriam impor sobre Jesus. Você não lava as mãos quando vai comer. Você não preserva o dia do sábado. Os seus discípulos não fazem jejuns como nós fazemos. E o tempo todo a religião da época queria dizer para Jesus: você não segue a cartilha. Você come com pecadores, você permite que impuros toquem você, você não obedece à tradição, você não faz aquilo que todo mundo tem que fazer. Porque na santidade da religião, o que se espera é que a pessoa se comporte de tal modo que todas as outras possam reconhecer na vida dela esse aspecto da santidade. Jesus rompe com isso quando diz: o que vocês fizerem, ninguém saiba. Se vocês forem ajudar alguém, ninguém saiba. Se vocês forem orar, ninguém saiba. Se vocês forem jejuar, ninguém saiba. Porque na santidade da fé, não importa se os outros estão vendo o que eu estou fazendo para Deus. Para Deus. No compromisso com a cartilha, como ninguém dá conta de fazer tudo que a cartilha manda, o subterfúgio que se usa é o de fazer diferença entre pecado. Na santidade da religião, tem pecado grave e pecado não tão grave assim. Então, um pecado grave, adultério, isso é grave. Homicídio, assassinato, isso é grave. Roubo de muito dinheiro, grave. Mas fofoca, não é grave. Maledicência, não é grave. Ganância, não é grave. A cristandade sempre caiu nesse equívoco também, mas ele nunca foi tão grosseiro como é hoje em dia. Porque assim, um pastor que entra para a história porque adulterou e traiu a esposa, ele nunca mais vai pregar em lugar nenhum. Mas o dinheirista está com a agenda cheia. O interesseiro está com a agenda cheia. O ganancioso está com a agenda cheia. Aquele que caiu no vício vai levar esse rótulo pelo resto da vida dele. Mas aquele que fala mal do irmão e por onde passa cria intriga e dissemina ódio, esse vai continuar com portas abertas em toda parte. Porque nós fazemos distinção entre pecados. Tem pecados graves e tem pecados não tão graves. Historicamente, quem é que a igreja disciplina? Qualquer igreja evangélica, vão fazer uma média das disciplinas. Uma estatística delas. Primeiro lugar, disparado, menina grávida. Tendo ou não um menino para disciplinar. Adúltero. Gente que deu calote na cidade, mas difícil uma igreja disciplinar fofoqueiro. Não estou dizendo que a igreja deve disciplinar todo mundo, senão isso aqui ia virar uma confusão, não ia ter um culto que a gente ia fazer sem chamar todo mundo aqui na frente. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tem coisas que nos chocam e por isso nós exigimos que sejam tratadas de modo severo. E tem coisas que não nos chocam. Então, mas aí todo mundo faz. Também vai brigar por causa disso? É comum. Na santidade da religião, tem pecado e tem pecado. Pecadinho e pecadão. Mas na santidade da Bíblia, vem o apóstolo Tiago e massacra essa tese dizendo o seguinte: quem cai no mandamento, Tiago diz isso, é réu de todos, porque o mesmo que disse não matarás, disse não dirás falso testemunho. E aí ele joga a questão para o contexto da santidade da fé. Pecado não é contra a lei, de modo que a lei mais grave é um pecado maior e a lei menos grave é um pecado menor. Pecado é pecado contra Deus. De modo que não importa se você matou. Veja a seriedade disso para a Bíblia. Não importa se você matou ou mentiu. Nos dois casos, você afrontou a soberania de Deus na sua vida. Nos dois casos. Porque pecado não é algo contra o que foi dito. Pecado é contra aquele que disse. Isso é outra vitória da fé sobre a vaidade espiritual. Porque quem é que se sente melhor que o seu irmão, sendo tão pecador quanto ele? Quem é que aponta o dedo para o homicida que seja e não se sente tão pecador quanto ele? Trouxeram lá para Jesus uma mulher, os religiosos, surpreendida em flagrante adultério. Jogaram-na na frente de Jesus, ela caiu no chão. E disseram: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei manda, olha a cartilha aí, e a lei manda que seja apedrejada. Tu que dizes? Jesus abaixou.
Me parece que ele quis ficar no nível da mulher, era quem mais me interessava ali. Tem hora que a gente tem que decidir com quem a gente quer se identificar. Jesus decidiu se identificar com a mulher e não com aqueles que estavam com pedras nas mãos. Diz a Bíblia que ele escrevia na areia. Alguém disse uma vez que talvez ele escrevesse assim: tem mais gente aqui que adulterou. Tipo assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Como eles insistiam, Jesus levantou, olhou para todos e disse: ok, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens surpreenderam uma mulher em adultério. Detalhe, sozinha. Não sei como isso aconteceu, mas foi assim. Só sei que foi assim. Sozinha, em flagrante adultério. A lei manda apedrejar. Ok, a lei manda apedrejar. Mas jogue a pedra quem não tem pecado. Porque a única pessoa que tem direito de condenar o pecado no outro é quem não o tem. Porque se tem um considerado menos grave, também não tem direito de atacar a pedra. Aí do mais velho ao mais novo, todos foram soltando as pedras e indo embora. A mulher, eu imagino, não estava vendo nada disso. Porque eu estou pensando nessa mulher caída, humilhada, chorando, esperando a primeira pedrada na cabeça dela, porque ela já viu esse filme, ela estava numa sociedade que fazia isso o tempo todo. Então ela está lá prostrada e de repente ela ouve Jesus falando com ela. E Jesus pergunta assim: mulher, ninguém te condenou? Eu imagino ela olhando para trás. Aquele povo que estava lá não está mais. E ela procura e não tem mais ninguém. E ela diz: não, ninguém me condenou. Jesus disse: então eu. Por que ele fala eu? Porque quando ele diz quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele estabelece uma questão aí. Que ele teria o direito de jogar-lhe a pedra. Entenderam? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele ali não tinha pecado e poderia atirar a primeira pedra. Ele podia jogar uma pedra no meio da fuça daquela mulher. Ele tinha esse direito. Mas ele olha para ela e diz: ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Porque no caminho da santidade, a gente tem um compromisso com Deus e não com a moralidade. Com Deus. E não com o desejo de que os outros sejam como nós. Com Deus. E não com o desejo de julgar pessoas. Com Deus. Então quer saber? Eu sou pecador. Pecador terrível. Mas eu me alegro no Senhor e quero servi-lo. Quero andar com Ele. Quero viver em santidade. E se eu perceber que o meu irmão não está conseguindo, quem sabe eu consiga ajudá-lo. Mas não vou atirar-lhe pedras. Porque eu sei quem eu sou e de onde Deus tem me tirado todo santo dia. José venceu a tentação. Mas José nos chama para um novo nível de vitória sobre a tentação. Porque assim, a tentação de José foi forte. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que esse menino foi provado no limite. Eu vou tentar usar uma pequena ilustração, boba até. Por que uma pessoa recusaria pudim de leite condensado? Eu não recuso, ok? Se fizer a torta de maracujá e fizer pudim, manda os dois que está tudo certo. Por que uma pessoa recusaria pudim de leite condensado? Bom, 3 possibilidades. A primeira, surpreendentemente, a pessoa não gosta de pudim de leite condensado. Não gosta. De jeito nenhum. Não pode nem ver. Você fala assim: você não gosta de pudim de leite condensado? Não, não gosto. De jeito nenhum. Mas foi trauma de infância? Não, não gosto mesmo. Olha, isso é demônio, hein? Não é possível. Não gosta, ponto final, não gosta. Segunda possibilidade. A pessoa gosta, mas aquele pudim que lhe está sendo oferecido está horrível. Rançoso. Esverdeado. Você jura que ele mexeu. Quer pudim? Não, hoje não. Você não gosta? Gosto, mas também não faço questão, assim. Está horrível aquele negócio. Terceira possibilidade. Você está até aqui. Já comeu tanto, já está tão cheio, que não cabe pudim, não cabe calda, não cabe nada. Nem a colher na boca não entra vazia. De tanto que você comeu. Pode ser assim, não pode? Agora vamos voltar para o José. Ao que tudo indica, o José gostava de pudim de leite condensado. O pudim não estava feio. E ele não tinha experimentado nada fazia um tempão já, gente. É coisa feia na vida do José. Jovem, em terra estranha, solteirão. A mulher do Potifar devia ser uma graça.
Porque, afinal de contas, ela era mulher de Potifar, um comandante do exército egípcio, podia ter a mulher que ele quisesse à sua disposição. Geralmente, as mulheres das autoridades egípcias eram muito mais jovens do que eles. Então, era uma jovem também, que estava toda interessada em ter um relacionamento com o José. Mas o José resiste. José venceu a tentação do pudim. Dá um livro esse negócio aí. 3 armas ele usou, que todo aquele que tem compromisso com Deus usa também. Primeira, José sabia quem ele queria ser. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer algo tão perverso. Eu não posso agir assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Você, em primeiro lugar, para vencer a tentação e o pecado, precisa saber quem é você e o tipo de pessoa que você quer ser ao longo de sua vida. Porque tem muita gente que quer ser uma coisa e está jogando a vida pelo ralo por coisa que não tem a menor importância. Segunda coisa que José diz: eu não quero fazer isso com gente que confia em mim. Potifar confiou em mim. Tudo aqui ele colocou aos meus cuidados, menos a senhora, porque é a mulher dele. Eu não posso fazer isso contra ele. E a terceira coisa que José diz: eu não posso pecar assim contra Deus. Eu não posso fazer isso contra Deus. 3 lições maravilhosas. Você precisa saber quem você é, saber quem o outro é na sua vida, saber quem Deus é na sua vida. Quer vencer a tentação? Você não pode fazer isso contra você, não pode fazer isso contra quem ama você e confia em você, não pode fazer isso contra Deus. E tem que as 3 instâncias andarem juntas. Porque quem pensa só em si vai fraquejar quando estiver cansado, desanimado ou achando que merece um pouquinho de felicidade nessa vida. Quem pensar só no outro vai fraquejar quando o outro não merecer. Quer saber? Está merecendo. Não liga para mim, está me tratando mal. Eu acho que está merecendo. Mas quando sou eu, é o outro e Deus, mesmo que eu canse e o outro não mereça, Deus continua digno de ser honrado com a minha vida. Não posso fazer isso contra Ele. Isso é compromisso, irmãos. Isso é compromisso. É isso que faz a gente andar longe do abismo. E por último, para terminar, eu já vou encerrar. Terceiro conceito da santidade. Serviço. Diga comigo, serviço. Porque na santidade da religião, o santo está comprometido apenas consigo mesmo. Na santidade da fé, aquele que anda em santidade está a serviço do seu próximo. Deixa eu dizer algo para você. Não existe santidade onde não exista solidariedade e serviço. O apóstolo Paulo escreveu assim: quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama, cumpre toda a lei. Jesus disse o seguinte: não há maior amor do que este, alguém dar a sua vida pelo seu irmão. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Toda a santidade da Bíblia está direcionada em favor do próximo. Ele é o alvo da minha vida em santidade, porque vivendo em santidade, Deus me usará para abençoá-lo. Só que na santidade da religião a gente se afasta das pessoas. Por quê? Porque na santidade da religião, o santo se aproximar do impuro é ser contaminado. Na santidade da fé, o santo se aproximar do impuro é santificá-lo. O que a religião fez, por exemplo, com os leprosos da época de Jesus? Tirou-os todos da cidade. Por quê? Porque se eles encostarem em alguém que está puro, vai deixar essa pessoa impura. O que é que Jesus fez com os leprosos? Tocou neles. Porque o toque de Jesus os purificava. Na santidade da religião, se eu for tocado pelo impuro, eu passo a ficar impuro. Na santidade de Jesus, se eu tocar o impuro, ele é purificado. Porque o Espírito Santo faz a obra através da minha vida. Que coisa linda, gente. E aí Jesus, para sacramentar essa tese, ele conta uma parábola sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó, depois de ter cultuado, provavelmente, caiu na mão de salteadores e foi deixado semi-morto à beira do caminho. Vinha descendo um sacerdote de Jesus. Quem que é o sacerdote? É o pastor da igreja. Terminou o culto, o pastor comeu uma pizza, convidado por um irmão querido. Hoje eu estou gastronômico, né? E aí na hora de ir embora, viu lá um sujeito que estava na igreja, caído no chão, mas, sei lá, tá meio escuro, eu sei lá, esse cara deve ser um drogado. E
passou ao largo. Jesus continua, vinha um levita. Quem é o levita? É o regente do coral, é o ministro de louvor. No caso, o levita hoje foi o pastor Fabrício. Está descendo, olha lá. Confusão, hein? Quer saber? Eu vou me afastar disso para não me envolver com confusão. Aí Jesus diz assim, estava um samaritano descendo. Na linguagem de hoje, para usar um conceito assim, eu sei que eu vou chocar você falando isso. Mas é como se Jesus dissesse mais ou menos o seguinte, estava descendo um macumbeiro. Chocou você? Porque chocou as pessoas que ouviram isso. Porque os judeus achavam que os samaritanos eram a pior espécie de pessoa que havia no mundo. Como nós não achamos que haja uma espécie pior, nosso preconceito é religioso. A gente acha que quem é de outra religião, essa coisa toda, a gente tem direito de acusar, de criticar. Eu creio que a nossa fé é verdadeira e que é o único caminho para Deus. Mas eu acho que a gente não precisa ser maldoso. E nem achar que pelo sujeito não acreditar no que a gente acredita, ele é pior do que nós, porque a gente já aprendeu que não é. Então Jesus fala uma coisa chocante nesse nível, e eu fico imaginando quem estava ouvindo, falando, bom, se o sacerdote passou largo e o levita passou largo, esse samaritano vai matar o cara. Jesus diz, não, ele se aproximou, cuidou das feridas, pôs no seu animal, levou na hospedaria, pagou as despesas e ainda prometeu voltar e pagar mais se tivesse passado o que ele deixou de dinheiro. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a religião de Israel não servia para nada se um devoto não era capaz de assistir uma pessoa caída no chão. Que religião é essa? Que se ensoberbece por ser dona da verdade, mas que não é capaz de abençoar a vida de ninguém. Não há santidade sem serviço. Não há santidade onde a vida não seja em favor de. Jesus foi chamado de pecador pelos religiosos. Jesus foi chamado de comilão, beberrão, pecador e amigo de publicanos. Por quem? Pelos religiosos. Mas Jesus andou em absoluta santidade na presença do seu Pai. Olhou para aqueles religiosos e disse, prostitutas e publicanos precederão vocês no reino de Deus. Porque santidade na fé é outra coisa. E eu decidi, irmãos, que eu quero andar em santidade. Não é fácil para mim, mas o fato é que não é para ser na minha força. O Espírito nos ajuda. Eu queria orar com você sobre isso tudo. Pedir que você feche seus olhos, por gentileza. Curve a sua cabeça. Eu quero viver como separado para Deus. Eu não pertenço a mim mesmo. Minha vida é de Cristo. Negue-se a si mesmo, ele disse, eu quero fazer isso hoje. Mais uma vez, negar a mim mesmo. Porque eu fui separado e que bênção. Eu não estou mais no cesto. Eu vou fazer parte de uma receita que vai abençoar tanta gente. Aleluia por isso. Quero viver assim. Quero ter compromisso com Deus. Para que o meu mau testemunho não seja impedimento. Paulo disse, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eu não quero isso não, eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e vejam o brilho de Jesus. Eu quero andar na linha. Eu não quero fazer isso comigo, eu não quero fazer isso com quem me ama e confia em mim, eu não quero fazer isso contra Deus. Pecar e jogar na lama tudo que Deus vem construindo na minha história. Eu quero andar com Deus, eu quero viver em santidade, eu quero fugir do pecado e até da aparência do mal. Eu quero ter santidade nos meus relacionamentos. Eu quero ter santidade nos meus pensamentos. Eu quero viver em santidade para a glória do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo e Ele há de me ajudar. E eu quero servir, eu quero ser uma bênção. Não tem outra razão para a gente estar nesse mundo senão abençoar o próximo. Em nome do Senhor. Para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Senhor, ajuda-nos, por favor. Eu preciso de ajuda. Esse jovem que está aqui está afundado em pecado. Essa moça que está aqui e se sente suja, afundada em pecado. Esse casal que está aqui, flertando com o pecado e com o distanciamento de Deus. Gente que podia estar sendo uma bênção no reino, mas só cuida de si. Só se preocupa consigo. É o seu trabalho, são as suas coisas, as suas contas,
a sua profissão, a sua agenda, o seu tempo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Santidade é unção, santidade é poder espiritual, santidade é marchar contra os portais do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Ajuda-nos a vivermos em santidade, Pai. Tira de nós o orgulho espiritual que nos faz sentirmos melhores. Porque quando somos orgulhosos, o Senhor nos resiste. Mas quando somos humildes, o Senhor nos acolhe. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma vida dupla. Aparentemente bem quando estamos no ambiente da fé, mas abrigando pecados quando estamos nos bastidores da vida. Tu conheces a vida de todos nós, Tu sabes o que fazemos no secreto. Tem misericórdia de nós, Pai, por favor. Ajuda-nos e usa-nos para a Tua glória. Pai, tem uma igreja aqui querendo Te servir. É um povo aqui que pode ser uma bênção na Tua mão. Quebra as barreiras, Senhor. Levanta aqui líderes dessa geração. Gente com capacidade espiritual vinda do alto para servir esse mundo e fazer a diferença. Vivemos dias de tanta maldade, de tantos absurdos, desmandos. Estamos vivendo um tempo ruim no nosso país, mas temos aqui uma igreja dizendo: Senhor, usa a minha vida. Tantos irmãos ao redor do mundo dizendo: Senhor, usa a minha vida. Pai, envia um avivamento da Tua parte sobre nós. Esse mundo não precisa de políticos diferentes. Esse mundo não precisa de sistemas diferentes. Esse mundo precisa que venha logo o reino de Deus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós temos saudade de Ti. Viver em santidade é viver perto de Ti. Porque esse mundo não tem nada para nos oferecer. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que podíamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Pai, tem gente cansada aqui hoje, cansada de tanta coisa, com medo do amanhã, com medo do futuro. Pai, vem abraçar essa pessoa e ajudá-la a andar em santidade, na santidade daqueles que reconhecem que os homens fazem as suas atrocidades na história, mas Deus continua soberano no controle da história. Fala conosco, Pai, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.